Bom, hoje é dia 13/7, nós estamos iniciando às 19h11 a nossa aula de Neuropsicologia 1. Então, pessoal, hoje a gente, então, como foi conversado, né, lá pelo grupo, vocês tiveram a aula passada de maneira assíncrona, né, que é o tempo da aula para terminar de organizar as notas de leitura. Eu recebi as notas de leitura de vocês, elas já estão em processo de análise, né, de correção, para poder mandar para vocês. E alguém tinha dado a ideia, agora eu não consigo lembrar se foi o Giliard, quem foi, que deu a ideia da gente fazer um feedback das notas de leitura. Então, assim que eu terminar de ler, que eu repassar para vocês, corrigidas, comentadas, a gente tira um pedaço de uma aula, ou talvez uma aula inteira, a depender da necessidade, né, para a gente poder conversar um pouco sobre as notas de leitura, sobre o que vocês trouxeram de dúvidas. Percebi, né, pelas falas de vocês que realmente o texto ele é um pouco mais complexo, ele vai se complexificando com o tempo, né, então no início ele é até mais fácil quando o Lúria está fazendo um resgate histórico, mas depois quando ele entra propriamente no conteúdo da neuropsicologia vai ficando um pouco mais difícil. Mas aí nós tivemos também essas aulas, né, as últimas aulas, para tratar de forma introdutória, né, da crítica do Lúria ao localizacionismo, as teorias holísticas, né, antilocalizacionistas, como que ele propõe uma superação por incorporação dessas teorias, né, então ele incorpora alguns pressupostos do localizacionismo, assim como ele também incorpora algumas noções gerais do antilocalizacionismo, mas ele demonstra que ambas essas formas de explicação do funcionamento cerebral, que são explicações históricas, né? Então é sempre bom a gente lembrar que um Gall, um Wernicke, um Broca, eles não, digamos assim, não desenvolveram aquela explicação do funcionamento cerebral enfim, por má intenção ou algo do tipo, né? Na verdade, eles estão desenvolvendo porque são explicações historicamente colocadas, era o que dava para se colocar a partir desse contexto histórico. Então, é sempre bom a gente ter essa noção, né, de que os autores, eles têm suas possibilidades e limites numa explicação teórica. Essas possibilidades e limites estão colocadas justamente pelo seu momento histórico, pelas condições objetivas, pelas condições materiais ali, né, possíveis, que dão ou não a possibilidade da gente avançar numa explicação científica. Isso é verdade para todas as áreas da ciência, para a psicologia também, né? Como o momento histórico ou desenvolvimento histórico num dado momento determina, né, as formas como a gente vai explicar dado fenômeno. Então, o Lúria, ele só pôde avançar em relação a essas escolas, porque naquele momento histórico estava dada essa possibilidade, né? Nós sabemos que o Lúria viveu num momento histórico de ruptura revolucionária, né, de possibilidade, de perspectiva de criação de uma nova sociedade, sobre novas bases, né, uma transformação radical na realidade, e isso deu a ele possibilidades para pensar para além do que se vinha pensando até então, para poder explicar o funcionamento cerebral de uma forma muito mais complexa e, portanto, muito mais próxima da realidade do que se vinha fazendo até então. Então, a gente viu isso, né, como que isso se deu, a gente viu de forma introdutória qual a proposta da teoria do Lúria, né, que é a teoria dos sistemas funcionais complexos, e hoje nós vamos trabalhar, a partir de hoje nós vamos iniciar um segundo módulo dessa disciplina, que é estudar especificamente
as funções psicológicas, né? Nesse ponto, essa disciplina até fica parecida com aquelas disciplinas de processos psicológicos, né? Que eu não sei se, eu não estou lembrada agora se tem no currículo de vocês, mas teve no meu, quando eu fazia graduação, que teve processos cognitivos, coisas desse tipo, processos cognitivos, né? No meu currículo ela era obrigatória, só que os processos cognitivos eram essa explicação que eu vou dar para vocês, mas a partir da compreensão da teoria cognitivo-comportamental, do behaviorismo, né? Então, aproxima um pouco, porque nós vamos falar de sensação, percepção, de atenção e memória, pensamento e linguagem, mas nós vamos tratar a partir da concepção do Luria. Então, aí a Júlia está explicando aqui, que é uma disciplina, na verdade, obrigatória, né? Giliard tinha falado que é optativa, mas eu acredito que seja obrigatória, viu, Giliard? Porque essa disciplina costuma ser obrigatória nos currículos, processos cognitivos. E aí, nessa disciplina, no geral, se estudam os processos cognitivos, como sensação, percepção, atenção, memória e tudo, mas a partir da concepção das teorias cognitivo-comportamentais, que até a Júlia está falando, que a professora Sueli que ministra, né, ela trabalha com essa perspectiva, o que me faz crer que realmente continua sendo assim, né? Então, aqui nós vamos ver mais ou menos parecido com o que é o processos cognitivos, só que a partir da concepção luriana. E aí a gente sabe que a concepção luriana é uma crítica à concepção behaviorista, cognitivo-comportamental, né, que vem depois que vem como consequência do behaviorismo. Então, só para vocês se situarem, assim, hoje nós vamos começar falando de sensação e percepção, mas sempre a partir dessa compreensão luriana, né, de como funções psicológicas que se dividem entre um momento em que elas são elementares no início da vida, né, então, sensação e percepção elementares, depois sensação e percepção superiores, ou seja, quando as funções psicológicas, elas evoluem para um nível superior, especificamente humano, que tem a ver lá na nossa história filogenética, tem a ver com o surgimento do trabalho, com o fato de que o ser humano transforma a natureza ativamente, de que o ser humano não é apenas influenciado pelo meio, mas de que o ser humano constrói ativamente o meio social e é, portanto, produto da sua própria ação, né? E aí a gente tem, então, a elevação das funções psicológicas elementares para um nível superior, no caso da ontogênese, né, do desenvolvimento do indivíduo, de cada indivíduo humano. A gente tem também uma história que passa pela apropriação da linguagem, então, a apropriação da linguagem, tanto falada, depois, posteriormente, a linguagem escrita e tudo mais, tem a ver com esse processo de transformar funções psicológicas mais elementares em funções psicológicas de tipo superior, ou seja, superior porque é mais complexo, né? Mais complexo do que aquelas funções que nós temos em comum com os animais, ou mais ligadas aos instintos, à nossa biologia. Então, todas essas funções, sensação, percepção, atenção, memória, pensamento e linguagem, nós vamos ver a partir dessa ótica, né, da psicologia histórico-cultural, dessa divisão entre funções psicológicas elementares e superiores, e também de uma concepção de atuação em concerto, né, que é o que o Luria explicou, que a gente tratou na aula passada, de que não são funções separadas, não são funções isoladas, de que elas funcionam em conjunto. Então, a Júlia está falando aí que acha que confundiu o nome, métodos clínicos de avaliação cognitiva. Então, eu acho que não é mesmo, Júlia, essa disciplina que eu estou falando. Talvez ela seja optativa, igual o Giliard tinha falado. Mas, enfim, então nós vamos ver a partir
dessa compreensão da psicologia histórico-cultural, né, que é um pouco diferente da compreensão, que é bastante diferente, né, da compreensão cognitivista. Então, vamos lá, só confirmando que vocês estão conseguindo ver aí, né? E me falem se vocês estão conseguindo ver eu mudando de slide aqui. Que às vezes trava. Tá, né? Tá bom. Então, fundamentos de neuropsicologia, sensação e percepção. Então, nós vamos primeiro falar das sensações, né? Dessas funções psicológicas, dessa função psicológica chamada sensação. A definição de sensação é a fonte básica dos nossos conhecimentos relativa ao mundo exterior e ao nosso próprio corpo. Então, nós vamos ver como isso aqui é consensual entre todos como é que fala? Entre todos os teóricos, né? As definições mais básicas são consensuais. Quitéria? Professora. Oi. Essa aula é o do texto das sete aulas dos Vygotsky, que é? Não. A gente tinha aula do texto do Vygotsky antes dessas, né? Acho que eu me embananei aqui. Bom, a gente pode fazer essa aula hoje. A gente pode ter confundido também, porque no cronograma não pulou, né? Mas aí eu não sei. É que o cronograma deu uma mudadinha, porque a gente teve a última aula que não existiu, né? Mas eu acho que tinha essa aula anterior a essas daqui que eu tô dando hoje, sim, viu, Quitéria? Eu vou olhar de novo o cronograma, mas qualquer coisa a gente faz hoje essa parte e depois eu dou um jeito de adaptar para a gente ver o texto do Vygotsky também, que é importante. Mas a Júlia está falando aí que leu esse do Luria, né, Júlia? O que você leu do Luria, essa questão da sensação e percepção já? Júlia, só para confirmar. Esse capítulo da... Aquela outra parte, professora, que já fala da primeira, segunda e terceira divisão que ele fez. Ah, tá. Bom, eu vou dar uma olhada de novo no cronograma, porque eu acho que eu posso ter me embananado mesmo, e aí qualquer coisa eu adapto para a gente poder ver tudo, tá bom? Aí hoje nós vamos ver essa parte. Obrigada, viu, Quitéria, pela lembrança aí. Então, a definição, ela é consensual, né, da questão de ser a fonte básica dos nossos conhecimentos relativa ao mundo exterior. Então, é através das sensações, né, da audição, da visão, do tato, né, enfim. E nós temos as sensações que elas vão ser tanto em relação ao mundo exterior, quanto as sensações em relação ao nosso próprio corpo. Então, a gente vai ver que existe uma subdivisão também em relação a isso. Então, são os principais canais de informação até o cérebro, o mundo exterior e o restante do organismo. Então, através da sensação, esses são os canais de informação até o cérebro, do mundo exterior e também para o restante do organismo.
Se esses canais estivessem fechados, nenhuma atividade consciente seria possível, diz o Luria, né? E isto constata-se, de acordo com Luria, em situações experimentais. Então, o Luria, ele dá até um exemplo um pouco triste, né? Quando vocês lerem o texto, vocês vão ver que ele dá esse exemplo triste, até cruel, né? De, por exemplo, pessoas que são colocadas em estado de total privação das sensações, como é o caso de em alguns prisioneiros de guerra que são colocados, por exemplo, num quarto escuro e aí totalmente sem estímulos, né? Então ele é total escuro o tempo todo, não tem estímulo auditivo, não tem nenhum estímulo de nenhuma espécie, né? De nenhuma natureza. E aí ele fala que nesses casos, o que acontece com o organismo? Como não se tem nenhum estímulo, e não se tem, ou seja, esses canais, né, da sensação, que é o que manda a informação para o cérebro, como isso está totalmente fechado, né, menos as sensações interiores do organismo, né, mas as sensações relativas ao mundo externo estão fechadas, o que se verifica primeiro com essa pessoa que fica longo tempo sem nenhum tipo de estímulo, primeiro que acontece com ela ela alucina. Então, a alucinação é uma tentativa do cérebro de criar estímulos para que o organismo não desligue, para que ele não pare de funcionar. Depois dessa tentativa do cérebro, né, de criar estímulos visuais ou auditivos, ou seja, num processo digamos assim, num processo psicológico de tentar criar artificialmente, digamos assim, um estímulo que não existe, se permanece ainda sem estímulos, a gente verifica que para, né, esse processo de alucinação, e aí, de fato, a pessoa desmaia, ou, enfim, para a atividade consciente mesmo. Então, ou seja, em situações de privação de estímulos, das sensações, a gente constata uma paralisação da atividade consciente. Isso é bem interessante, né, da gente pensar. Como que a nossa consciência, ela depende, né, das nossas sensações, e depende do que são o quê? Que são as fontes básicas de informação do mundo exterior para o nosso cérebro, né? Então, é algo muito importante. Então, ele vai apresentar a teoria refletora das sensações, que consiste em evidenciar o caráter ativo dos processos de sensação. Então, ele, nessa metodologia, digamos assim, no método materialista histórico, é muito comum, como a Júlia deve ter ouvido na aula passada, eu vou falar aqui para vocês de novo, né, na nossa disciplina que ela também faz da tarde, que é sobre o desenvolvimento do bebê, faz parte dessa metodologia do método materialista histórico, fazer uma revisão de tudo o que existe sobre o tema, né, sobre o fenômeno que se quer estudar, para tentar superar de uma forma hegeliana, né, a superação por incorporação. Então, o Luria, ele nesse texto, Fundamentos de Neuropsicologia, e nesses capítulos que nós estamos trabalhando, né, ele vai fazer exatamente isso, ele vai levantar, ele já fez no texto que vocês leram e me mandaram a nota de leitura, vocês já viram que ele faz isso, né, ele faz todo um resgate histórico, levanta tudo o que se falou sobre o funcionamento cerebral, para poder mostrar os limites, né, os avanços dessas teorias e os seus limites. E aí, também, na questão da sensação, ele vai fazer isso, né? Ele vai mostrar que existe a teoria refletora das sensações, que é o que mais se tem de avançado, né? Que é compreender que os processos de sensação não são meramente passivos, ou seja, de que a gente não simplesmente recebe influência ou recebe estímulo do meio através das sensações,
mas que, ao contrário, a sensação é um processo completamente ativo e tem um caráter seletivo. A nossa sensação, ela não só não é passiva, como ela é ativa, e ela também, a gente seleciona, nós temos a capacidade de selecionar as nossas sensações. Dentre os vários estímulos disponíveis no meio, né, no meio externo, nós temos a capacidade de selecionar, nós temos as nossas sensações têm um caráter, portanto, seletivo. Então, o Luria vai dizer, né, mesmo no mundo animal, estes reagem a estímulos específicos que estão mais de acordo com suas características biológicas. Então, ele vai falar, se nós que somos seres humanos, né, se os próprios animais reagem aos estímulos de uma forma seletiva, imagina os homens, né? Imagina os seres humanos que são qualitativamente superiores aos animais, no sentido de complexidade, né? Das nossas funções. Então, ele vai dizer, se você observar nos animais, até nos animais, as sensações obedecem a essa reação específica, de acordo, claro, com as suas necessidades biológicas. Então, o gato distingue ativamente o ruído do rato, mas não reage aos sons do diapasão que lhe são indiferentes. Então, se você for olhar, por exemplo, o gato, ele reage ao estímulo específico do rato, porque ele tem uma necessidade biológica em relação a esse animal, mas, por exemplo, o som de um cavalo não surte nenhum efeito, ou o som de uma vaca, enfim. Você vê como que tem esse caráter seletivo. Então, nem mesmo em termos fisiológicos, a sensação é um processo passivo. Isso aqui ele está fazendo, claro, uma crítica ao que se tinha até então de explicação, né, do funcionamento cerebral como um todo, como um processo meramente passivo, como simplesmente, como se nós fôssemos, né, como se se o nosso organização cerebral, funcionamento cerebral, fosse resultado de um processo meramente passivo, em que nós recebemos passivamente os estímulos do meio. E o Luria, evidentemente, está combatendo essa visão, né? Está mostrando que nem mesmo em termos fisiológicos ou biológicos a sensação é um processo passivo. Nem nos animais isso é verdade. A composição de cada sensação é integrada por um movimento, compressão dos vasos, reflexo cutâneo galvânico, reações musculares, etc. Então, a sensação, né, para a gente poder capturar um estímulo, isso é feito ativamente, porque mesmo fisiologicamente, isso é ativo, porque isso envolve um movimento, isso envolve compressão de vaso, reflexo cutâneo, galvânico, reações musculares. Então, todo o nosso organismo, mesmo se a gente considerar fisiologicamente, nosso organismo está ativamente trabalhando, mesmo nesse processo, né, de recepção de um estímulo, ou seja, nesse processo da sensação como um todo. Então, ele traz uma classificação das sensações, de que, primeiro, as sensações são classificadas de acordo com sua modalidade, e, segundo, elas são classificadas de acordo com seu nível de complexidade ou construção. Então, a gente tem, como eu havia falado anteriormente, essas classificações de acordo com a modalidade, porque a sensação se refere ao mundo externo, mas também se refere ao mundo não, né, a nossa organização biológica, a nosso organismo. Então, nós temos sensações internas também, né, relacionadas aos nossos órgãos, enfim. Então, a classificação quanto à modalidade, nós temos as sensações interoceptivas, que são essas que produzem sinais no interior do organismo, dos seus processos internos. O Luria vai dizer, essas sensações, né, interoceptivas, fazem chegar ao cérebro as excitações procedentes das paredes do intestino e do estômago, do coração e do sistema sanguíneo, bem como de outros órgãos viscerais. Então, tem um grupo mais elementar de sensações, que leva os aparelhos receptores das paredes internas dos órgãos. Então, a gente tem um grupo mais elementar de sensações,
que vai para os aparelhos receptores nas paredes internas dos órgãos, que leva aos impulsos que vão percorrer os filamentos laterais da medula espinhal e que chegam especialmente ao núcleo das regiões subcorticais, que é o núcleo medial do tálamo óptico e em partes do córtex límbico. Então, o que a gente tem é essas sensações interoceptivas, que são mais elementares, que vão ser recebidas nas paredes internas dos órgãos, que vão percorrer os filamentos laterais da medula espinhal e vão chegar principalmente nas regiões subcorticais do cérebro, que são as responsáveis por receber essa sensação, né? Então, aqui a gente tem o sistema límbico, que é esses centros subcorticais responsáveis por receber essas sensações interoceptivas. Nós estamos vendo que são centros subcorticais, né? Que estão abaixo do córtex. Ou seja, são centros mais primitivos, mais arcaicos, né? Que é o sistema límbico que está relacionado com as sensações mais arcaicas também, ligadas à nossa organização biológica. Então, exemplo de sensações interoceptivas são as sensações de fome, de tensão, de desconforto, de calma ou conforto. Então, mesmo as sensações interoceptivas são bem, assim, não necessariamente se trata de sensações, digamos assim, que a gente não identifica. Por exemplo, eu não identifico a batida do meu coração o tempo todo. É algo que passa despercebido. Mas não necessariamente a gente está falando desse tipo de sensação. A gente pode estar falando de sensação de fome, de desconforto, algo que está ligado à nossa constituição biológica, mas nós sentimos, né? Isso causa um efeito em nós, na nossa própria vida cotidiana, né? Então, são o ponto intermediário entre a sensação... Desculpa. As sensações interoceptivas para o Luria, né, é o ponto intermediário entre as sensações autênticas e as emoções. Olha que interessante, né, que ele está falando. São sensações sensações interoceptivas que têm a ver com o funcionamento visceral, né, dos nossos órgãos, e que são responsáveis, que chegam ao nosso cérebro nas regiões subcorticais, ou seja, naquelas regiões mais arcaicas, porém, ela já é um ponto intermediário entre as sensações autênticas, que a gente vai ver o que são sensações, digamos, um pouco mais complexas do que essas, e as próprias emoções, que são ainda sensações, digamos, né, um tipo de sensação ainda mais significada, ainda mais complexa, e que são exclusivamente humanas, né, porque são históricas, porque são aprendidas, são construídas. E aqui nós não estamos falando de sensações, as sensações interoceptivas não são sensações culturais, são ainda mais vinculadas na nossa organização biológica. Então, ele vai dizer, essa modalidade de sensações é de extrema relevância para a regulação dos processos internos do organismo, né? Ou seja, na homeostase dos processos de troca do organismo. Então, elas são extremamente importantes, porque são essas sensações que participam nos processos de homeostase, que vocês devem lembrar lá das aulas de biologia, né? De como que o organismo ele tem que sempre buscar por esse nível de harmonia. Então, essas trocas que são feitas para se chegar nesse nível, a gente participa nesse processo, essas sensações internas do organismo. Depois, nós temos as sensações proprioceptivas, que asseguram sinais referentes à posição do corpo no espaço, especialmente a posição do aparelho de sustentação e movimento no espaço. As sensações proprioceptivas, então, estão ligadas a essa a nossa sensação em relação à posição do nosso corpo no espaço. Então, tem papel decisivo na regulação dos movimentos, óbvio, né? Porque as sensações proprioceptivas são aquelas que são a base da nossa locomoção no espaço.
Então, tem toda a relação com a regulação dos nossos movimentos, né? Então, aqui o processo que vai dos receptores periféricos para os corpúsculos de Pacini e refletem as mudanças na distensão dos músculos e na posição das articulações. Então, receptores periféricos, né, que são aqueles vinculados à periferia do nosso organismo, né, braços, pernas, que estão envolvidas nessas sensações proprioceptivas. Então, passam pelos filamentos que compõem as colunas posteriores da substância branca da medula espinhal. Chegam às zonas inferiores dos núcleos de Hall e Burdett, núcleo cuneiforme, e cruzam para o lado oposto, atingindo os nós subcorticais do sistema talâmico estriado, terminando na região parietal do córtex do hemisfério oposto. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui nós temos os filamentos, né? Que nós estávamos... que passam pelos filamentos que compõem as colunas posteriores. Cadê? Que nós estamos falando dos filamentos. Então, vem das regiões periféricas, passam pelos filamentos e vão chegar ao sistema talâmico estriado até a região pós-central do córtex. Então, outro grupo é responsável por indicar a posição do corpo no espaço. Tem entre seus componentes uma modalidade especial de sensibilidade denominada sensação de equilíbrio ou sensação estática. Então, os receptores periféricos dessas sensações estão situados nos canais semicirculares do ouvido interno. Então, o líquido que preenche esses canais muda de posição dependendo da posição do corpo, particularmente da cabeça, excitando as células capilares. A excitação é transmitida através dos filamentos que compõem o nervo auditivo, como parte especial deste, o chamado nervo vestibular, e se dirige às regiões tempoparietais do córtex cerebral e do aparelho do cerebelo. Tais aparelhos de sensibilidade vestibular estão ligados à visão, que também participa no processo de orientação do espaço. Então, ainda dentro das sensações proprioceptivas, nós estamos trabalhando também, existe também a sensação de equilíbrio, né? Que tem a ver com aquela os nossos canais semicirculares do ouvido interno, que tem a ver com aquele processo, né, que algumas pessoas têm de perda de equilíbrio, né, que tem a ver com essa questão da sensação do equilíbrio, que se chama normalmente de labirintite, né, ou algo no labirinto, né, uma inflamação no labirinto. Ou seja, essa estrutura que é capaz pelo líquido interno, que ele vai se movimentar passando para o cérebro, né, a sensação de equilíbrio e também de posição do corpo no espaço. Então, esse processo também faz parte da sensação proprioceptiva, relativo à posição do organismo no espaço, né? E, finalmente, nós temos as sensações esteroceptivas, essas sim, ligadas que fazem a relação do organismo com o mundo externo. Então, são essas que colocam o homem em contato com o mundo exterior por meio da chegada de informações. Nós estamos falando do olfato, do paladar, do tato, da visão e da audição. O grupo das sensações esteroceptivas está dividido em duas partes. Nós temos, então, as sensações de contato e as sensações de distância. E isso é importante, né, porque... Ai, gente, desculpa que eu não vi vocês falando aqui no chat, que eu estava lá na outra tela. Maikson, exemplificar o quê? Desculpa, que eu não vi o que eu estava falando na hora que você trouxe essa pergunta. Ah, tá. O caráter seletivo das sensações, né?
No caso dos humanos é ainda mais claro. Depois eu coloquei mais para frente para a gente fazer ver um exemplo, mas eu não sei se vai ser nessa aula, né? Porque agora eu estou em dúvida se é nessa ou na próxima. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo mais simples, depois um exemplo um pouquinho mais complexo. A gente não está o tempo todo, digamos, nós não estamos o tempo todo assimilando todos os estímulos presentes no ambiente. A gente seleciona esses estímulos, né? Um exemplo bem simples é agora, o que está acontecendo agora. Tem vários estímulos acontecendo no seu ambiente, provavelmente sua mãe conversando, né? Alguém conversando na sua casa, a TV ligada, o sobrinho do Madison jogando bola dentro de casa, né? Vários estímulos, mas a gente seleciona esses estímulos porque nós não somos capazes de assimilar a todo tempo, o tempo todo, todos os estímulos através das nossas sensações. Então, nós selecionamos. No caso do ser humano, a gente seleciona de uma forma muito mais complexa do que no caso dos animais. No caso dos animais, como a gente viu o exemplo que o Lúria deu, né? A seletividade está ligada a uma necessidade biológica. Então, o gatinho, ele seleciona o estímulo, né, que é o estímulo auditivo do barulho de um rato, porque ele se alimenta desse rato. É possível dizer, inclusive, né, que no caso do gato, como já é um animal domesticado, nós temos gatos que sequer selecionam esse estímulo, como já é um animal domesticado, que come ração, que não precisa, né, não necessita de um rato para se alimentar. Alguns se dirigem, né, selecionam esses estímulos como, digamos, uma herança da sua espécie, mas tem outros que nem isso, né? Como eles já foram domesticados e não se alimentam por si mesmos, né? Já dependem dos homens, dos seres humanos, às vezes nem selecionam esse estímulo. No caso do ser humano, não. O motivo da gente selecionar estímulos, isso não necessariamente é consciente, né? Muitas vezes é apenas algo que já foi automatizado, mas a gente seleciona por outros motivos, não apenas motivos biológicos, mas outros motivos. Motivos culturais, né? Enfim. Um outro exemplo que a gente pode dar de preparação de alimentos. Sim, isso. Um outro exemplo que a gente pode dar, que é o exemplo clássico, né, que a gente vê nas disciplinas de Gestalt e tudo mais, que faz essa distinção, figura funda e tudo, são aquelas tarefas, né, por exemplo, um exemplo clássico, que é aquela figura que você seleciona a parte, a depender da parte que você seleciona para observar, a figura muda o sentido. Se você seleciona uma outra parte da figura, então o desenho muda de sentido. Então, ora é uma mulher novinha, ora é uma velha, né? Não sei se vocês já viram, com certeza já viram essas imagens. Então, a gente está o tempo todo selecionando. Por exemplo, você vai no museu, e você está de frente a uma tela, né, de um artista. E alguém te fala assim, peraí. Maikson, olha para essa tela. Em que ano, né, sei lá, em que século você acha que essa tela foi pintada, né? A cena dessa tela está se passando em que momento histórico? Se eu te perguntar isso, a partir dessa pergunta, dessa tarefa, você vai selecionar as partes que você vai perceber melhor. Então, provavelmente você vai tentar selecionar, sei lá, a roupa, né? Ou se tem uma rua, se tem carro, se tem automóvel, você vai tentar buscar pelos estímulos que possam
responder essa pergunta: onde será que essa cena está, né? Em que momento histórico essa cena está se passando? Então, você seleciona daquela tela, você seleciona uma parte que vai poder responder isso. Então, nós, mais claro, né? Diferente do animal lá, que seleciona por uma necessidade meramente biológica, nós estamos selecionando por outras inúmeras necessidades, né? Nesse caso, a necessidade de responder corretamente a minha pergunta. Então, você vai, na tentativa de responder corretamente a minha pergunta, você vai procurar selecionar de uma tal forma que você consiga responder essa pergunta, né? E assim sucessivamente, o tempo todo nós estamos selecionando os estímulos, e isso é feito de forma ativa, ou seja, é isso que o Luria está querendo mostrar, que a sensação não é meramente passiva, né? A gente não está meramente recebendo sensações, nós estamos ativamente selecionando aquilo que nós percebemos, que nós sentimos, né? Principalmente quando a gente está tratando das funções psicológicas mais superiores, né? Em que já passa a questão da linguagem, etc. Tá certo. Então, o grupo das sensações das sensações esteroceptivas já está dividido em duas partes. As sensações de contato, em que temos o tato e o paladar. Então, a ação que provoca a sensação deve ser aplicada imediatamente à superfície de um corpo e ao respectivo órgão perceptivo. Então, no caso do tato e do paladar, para a gente poder ter essa sensação, a gente tem que estar diretamente, né, imediatamente ligado à superfície do corpo, né? Então, digamos, para eu sentir o sabor de algo, isso tem que estar na minha língua, né? Ou para eu sentir, sei lá, o formato de um objeto, tem que estar na superfície das minhas mãos. E nós temos a sensação de distância, que é o caso do olfato, da audição e da visão. Meu olho não tem que estar pregado num objeto para eu ver, meu ouvido não tem que estar pregado num objeto para eu escutar, né? Meu olfato também não tem que estar pregado num alimento para eu sentir o cheiro. Então, é basicamente essas duas distinções que a gente faz da sensação de contato e das sensações de distância. E nós temos também os tipos de sensações esteroceptivas que se dividem em intermediárias ou intermodais e tipos não específicos de sensação. Então, a sensibilidade intermodal é aquela que ocupa uma posição intermediária entre uma modalidade de sensação e outra. Isso aqui é bem interessante. Eu quero até escutar vocês, depois que eu explicar aqui, para vocês me falarem se vocês já sentiram alguma coisa parecida, ou se já viram alguém que tem isso, porque eu acho bem interessante. Então, por exemplo, depois que eu explicar tudo, eu falo para vocês do que eu estou falando. Então, a gente tem como exemplo, por exemplo, a sensibilidade vibrátil, que é um tipo de sensação percebida pelos ossos. Situa-se entre a audição e o tato. Então, a percepção, por exemplo, a percepção dos sons pelo surdo. Então, por exemplo, tem um documentário, né, que eu acho que eu já até comentei por aqui, mas se eu já tiver comentado, vocês ignorem, que é o Borboletas de Zagorski, que é uma escola de surdos cegos na antiga União Soviética, que ensinava as crianças surdos cegas através das premissas, né, da psicologia histórico-cultural, da psicologia do Vygotsky. E aí tem uma parte lá que mostra as crianças surdos cegas aprendendo música. Então, elas estão sendo educadas no campo da música. Mas se elas são surdas e elas são cegas, né, como que elas aprendem? Elas aprendem através do tato. Então, é um tipo de sensação que seria essa sensibilidade intermodal. Tá ali entre a audição e o tato. No caso do surdo, ele escuta, literalmente, ele escuta, não pelo ouvido, mas pelo tato. Então, ele é capaz de, através das vibrações, né, dali do
do instrumento musical ou da vibração que a nossa garganta faz, né? Então, muitas vezes eles escutam o outro, aprende a escutar o outro encostando na garganta aqui da pessoa, né, no pescoço, através da vibração, ele consegue escutar, né, saber o que está tocando. A mesma coisa nessa sensibilidade intermodal que está entre o sabor e o cheiro. Eu vou dar um exemplo muito triste, pessoal meu, e depois, se vocês tiverem mais exemplos, podem falar. É um exemplo muito triste e nojento. Ah, tá. A Júlia fez uma pergunta. Depois você pergunta, né, Júlia? Tá bom, me desculpa, eu não tinha visto. É difícil acompanhar aqui o chat enquanto eu tô lá na outra tela, porque eu não vejo, né? Eu fico lá na. Enfim. Depois eu procuro aqui em cima qual foi a pergunta. Nome do documentário. Então, eu vou dar um exemplo, né? Vou até voltar aqui na tela de vocês para ver se o que vocês vão comentar sobre isso. Teve uma vez que eu fui no mercado e comprei uma lasanha, dessas lasanhas congeladas, tipo da Sadia, esse tipo de coisa. Aí eu fui, um belo dia, acordei, né? Tchau, na hora do almoço, tava morrendo de fome, peguei essa lasanha, tirei a tampa dela, coloquei dentro do micro-ondas, ela ficou pronta, aí eu fui comer. No que eu pus, né, o garfo na boca com a lasanha, que eu botei a lasanha na boca, eu senti um gosto de barata. Tipo assim, com certeza tinha uma barata naquele alimento. Ou um pedaço da barata, não sei. Mas o que eu fiquei pensando sobre e que me remeteu aos estudos em neuropsicologia foi que eu não comia barata. Tipo assim, eu tenho certeza que eu não botei uma barata na boca, mas eu senti o gosto da barata. O que significa, na verdade, que eu senti o gosto do cheiro da barata. Então, eu não precisei comer a barata pra. Entendeu? Tipo assim, eu coloquei a comida na boca e eu sabia que era uma. E eu senti o gosto da barata. Mas eu não tinha comido uma barata. Então, na verdade, era o gosto do cheiro. Que é mais ou menos o que a gente está tratando aqui de sensibilidade intermodal. É algo que está ali no meio termo, né? Digamos assim, que está situado entre o sabor e o cheiro. Porque não tinha comida barata, mas eu tinha sentido o cheiro dela, que é um cheiro muito específico, e era como se eu tivesse comido, era algo que está entre o meu paladar e o meu olfato. Exatamente, é um exemplo menos nojento que o Maxon está dando, né? Que é quando a gente acha que um perfume é doce. Então a gente sente o cheiro e traduz aquilo como algo doce, né? Você não comeu o perfume, você não sabe o gosto do perfume, mas tá essa sensação intermodal entre o cheiro e o gosto, né? Vocês conseguem pensar em mais algum exemplo sobre essa sensação intermodal entre o sabor e o cheiro? Outro que a gente faz muito, né? Por exemplo, seu celular tá no modo vibração, aí alguém te liga e você não, e ele começa a tremer. Você não tá escutando, aí você fala, ó, tô escutando. Mas, na verdade, você não está escutando, ele está no modo silencioso, mas o barulho, né, digamos assim, o som da vibração, digamos assim, é a sensação que você tem.
Vocês têm mais algum exemplo? Conseguem pensar em mais algum exemplo? Ai. E nós temos também a forma não específica de sensibilidade, né? Que pode ser constituída pela fotossensibilidade da pele, ou seja, capacidade de percepção dos matizes de cor pela pele da mão ou das pontas dos dedos. Então, Lúria traz esse exemplo que eu, particularmente, nunca vi ninguém com essa habilidade, né? Não sei se vocês já viram, mas que ele categoriza como essa forma não específica de sensibilidade, que é o que ele chama de fotossensibilidade da pele, ou seja, a pessoa é capaz de perceber as cores pela pele, pela mão, pelas pontas dos dedos. Ela é capaz de perceber cores. Por quê? Porque as cores, elas são constituídas também por calor, né? Então, é por isso que é fotossensibilidade. Pelas mãos a pessoa consegue perceber. Isso eu nunca vi, mas sei que existe, né? Isso, a Quitéria colocou. Isso tem a ver com cores frias ou quentes. Então, o Maxon falou, uma vez minha mãe comeu um chocolate com gosto de sabão. Isso, esse é um ótimo exemplo. Esse é um ótimo exemplo. A gente nunca comeu sabão. Ou seja, sua mãe nunca comeu sabão. Como que ela poderia comparar o chocolate com o gosto de sabão? Mas é o gosto do cheiro, né? Eu acho que é o gosto do cheiro, assim, do sabão, ou da textura, tem a ver também com assim, com a textura, né? Aqueles chocolate ruim, aqueles de baixa qualidade que parece sabão na textura. Peraí, Quitéria, você já comeu sabão? Como assim? Explica essa história, mulher. Quando você era criança. Bom, quando a gente é criança. Azul de tipo sabão em pó? Ah, de barra. Gastura mesmo. Nossa Senhora, credo. Então, a gente tem também o fenômeno da sinestesia, né, no campo das sensações, que é a atuação em conjunto dos órgãos dos sentidos, que é a chamada sinestesia a partir de um estímulo específico. Um exemplo, a irritação sonora pode aguçar o trabalho da sensação visual, aumentando a sensibilidade aos estímulos luminosos. Outro exemplo, certos cheiros também podem aumentar a sensibilidade auditiva ou visual. Um exemplo mais clássico, né, dessa atuação em conjunto dos órgãos dos sentidos são os enjoos em mulheres grávidas. Então, não sei se vocês já viram, né, ou já ouviram falar, às vezes algumas mulheres, elas por exemplo, sentem um cheiro de perfume do marido, ou um cheiro de uma comida, ou o gosto de uma comida, e aquilo é associado com a sensação, digamos, proprioceptiva do passar mal, né? E aí elas vomitam com aquele cheiro, mas também nós temos exemplo mais, digamos assim, mais incomuns, que é, por exemplo, essa questão. Às vezes alguma irritação sonora pode aguçar o trabalho da sensação visual, ou a sensibilidade a estímulos luminosos. Alguns cheiros aumentam a sensibilidade auditiva ou visual, né? Aqui a gente pode dar um exemplo muito comum também, que é a questão dos surdos, por exemplo. A pessoa que tem o canal, né,
auditivo fechado para esses estímulos externos, ela pode vir, né, desenvolver, levar a uma sensação mais aguçada no campo visual, ou o contrário, né, a pessoa que é cega escuta melhor, né. Então, nesses casos, a gente está falando de do fenômeno da sinestesia. Então, a influência de umas sensações sobre outras ocorre no nível das regiões superiores do tronco cerebral e do tálamo. Nós temos, então, os filamentos que conduzem às excitações de diversos órgãos do sentido se aproximam, tornando possível a transmissão das excitações de um sistema a outro. Por isso que a gente vê essa coisa da sinestesia, né? Porque, do ponto de vista fisiológico, o que acontece é que esses sentidos, as excitações, elas acontecem de tal forma que a transmissão pode acontecer de um sistema a outro. Então, nós temos, finalmente, a classificação quanto ao nível de organização. Então, nós temos as sensações protopáticas, que são as formas mais antigas de sensações. Tem um caráter indiferenciado, ou seja, elas não refletem precisamente os objetos concretos do mundo exterior. Um exemplo são as próprias sensações interoceptivas, né, que estão ligadas ao tronco superior, ao tálamo óptico e ao córtex límbico antigo. Depois nós temos as sensações epicríticas, que são os tipos superiores de sensação. Então, veja como aqui a gente está fazendo esse movimento que eu já vinha falando para vocês, né? Todas essas funções psicológicas, elas têm um nível elementar, que são normalmente essas formas mais antigas daquela função, que tem um caráter indiferenciado, não estão ligadas necessariamente ao mundo cultural, ao mundo externo, mas à organização biológica, fisiológica, né? E nós temos também essa mesma função psicológica, no caso aqui as sensações, que estão ligadas a um tipo superior, né? Que já estão num nível superior, que refletem coisas objetivas do mundo exterior e estão mais próximas dos estados intelectuais. Por exemplo, sensações visuais, auditivas e táteis. Então, como assim já estão mais próximos dos estados intelectuais? Aquele mesmo exemplo que eu dei lá para o Maikson, a gente pode pensar, que é o exemplo do quadro, né, da tela. Me fala em que ano está acontecendo essa cena. Veja como é uma sensação que já está vinculada a um processo intelectual, né, pelo qual perpassa a linguagem, o desenvolvimento do pensamento, né, você vai ter que fazer relações com coisas que você já sabe para você poder selecionar bem as suas sensações a ponto de conseguir responder essa pergunta. Então, nós estamos falando de sensações epicríticas, essas que estão mais próximas dos estados intelectuais. Então, no funcionamento de quase todos os órgãos dos sentidos, há elementos de sensibilidade tanto protopática quanto epicrítica. Então, todas as funções psicológicas e mesmo todos os órgãos do sentido, a gente tem elementos das sensações protopáticas quanto das sensações epicríticas, né? Essas mais elementares e essas mais superiores. Então, a sensibilidade dos nossos órgãos dos sentidos pode variar muito, e tal variação depende tanto das condições exteriores quanto interiores. Então, a sensibilidade dos nossos órgãos, ela pode variar, e isso depende tanto
de condições exteriores quanto interiores. Então, tanto de condições fisiológicas quanto condições psicofisiológicas. Não, desculpa, gente. Tanto de condições exteriores, né, relacionada ao mundo exterior, quanto condições interiores, fisiológicas e psicofisiológicas. Então, duas formas básicas de mudança são a adaptação e a sensibilização. O que seria adaptação e sensibilização? Que são formas básicas dessa mudança da sensibilidade dos nossos órgãos dos sentidos. Adaptação é o quê? Dependendo da situação ambiente, a sensibilidade muda bruscamente, buscando uma adaptação. É o caso da pessoa que entra num ambiente totalmente escuro após ter saído de um lugar bem iluminado. Mesma coisa o contrário, né? Quando você está deitadinho lá no seu quarto, no escuro, aí chega alguém, bate a mão no interruptor e acende aquela luz, né, enorme, e seu olho até cega, né? A sua sensação visual precisa passar por uma adaptação. Naquele caso, ele leva alguns segundos ou minutos para você poder adaptar do escuro para o claro, né, e conseguir enxergar de novo. Então, essas características temporais são diferentes para os diversos órgãos do sentido. Para a visão adquirir a necessária sensibilidade no recinto escuro, deve passar cerca de 30 minutos. Nesse caso aqui, 30 minutos se refere a gente sair de um lugar claro e ir para um escuro e conseguir enxergar dentro do limite, né, dentro do que é possível para os seres humanos enxergar no escuro. Então, demora aí mais ou menos uns 30 minutos esse processo. E o processo de adaptação dos órgãos auditivos acontece de forma mais rápida. Nós temos também como outra forma de mudança, né, a sensibilização, que é um aumento ou redução na agudez da sensação. Dependem predominantemente, mas não só, da mudança do próprio organismo. Então, a sensibilização tem a ver com mudanças endócrinas, ou com o uso de remédios, ou a gravidez, ou estafa, né? Então, podem ter caráter provisório, como no caso da mãe com o bebê recém-nascido, né? Por exemplo, a gente tem na mulher gestante várias mudanças endócrinas, várias mudanças hormonais, né? E isso tem caráter provisório, porque é só naquele momento, né? Só durante aquele momento que essa sensação vai se... no caso da sensação, que isso vai ter uma mudança. Mas também tem um caráter que pode ser mais longo ou permanente, como, por exemplo, o caso da idade, né? Às vezes, a gente verifica, por exemplo, em pessoas idosas, a perda de algumas sensações, como, por exemplo, minha mãe, ela tem reclamado, minha mãe tem 60 e poucos anos, ela tem reclamado de não estar sentindo muito bem o gosto das coisas, ela não teve Covid, não teve nada, já tem um tempo isso, então tem a ver também com a degeneração natural, né, com o avançar da idade, e aí é mais permanente, não é muito possível retomar isso. Então, situações experimentais mediadas pela instrução verbal possibilitaram verificar aumento na sensibilização. Então, o Luria traz isso, né, de que algumas situações experimentais mediadas pela instrução verbal mostraram que é possível aumentar a sensibilização e sob condições do desenvolvimento de formas complexas de atividade consciente, a agudeza da sensibilidade pode mudar substancialmente, que é outra coisa outra observação que ele faz, né, que com o desenvolvimento de funções psicológicas, com o desenvolvimento... Ai, gente, peraí. Com o desenvolvimento de formas complexas da atividade consciente, ou seja, quando essas funções psicológicas elas vão se tornando superiores, é possível verificar também mudança na sensibilidade, né? Porque a nossa sensibilidade vai se tornando cada vez mais intelectualizada, ela vai se tornando cada vez mais mediada pela linguagem, pelo pensamento intelectual. Então, também a nossa sensibilidade pode ir se transformando, que é algo comum da gente ver, né? Por exemplo, dando um exemplo simples,
digamos, a criança, né? Criança que não gosta de, sei lá, que em dada idade tem um paladar diferente de quando, depois quando cresce e vira adulto, né? Então, criança come só aquela arroz, feijão e bife, né? Depois, quando vai crescendo, vai desenvolvendo o paladar, porque isso vai se tornando mais consciente, mais intelectualizado, você vai tendo condições de experimentar outras frutas, outros alimentos, outras verduras, e aí você desenvolve seu paladar, né? Sua sensibilidade, a sua sensibilidade nesse campo. Então, o que está acontecendo? Está mudando, né? Porque justamente você intelectualizou aquela função não é simplesmente voltada a uma necessidade biológica, você está, de alguma forma, transformando isso, né? Até aqui alguma pergunta, gente? Isso que o Maxson trouxe, que ninguém gosta de cebola quando é criança, né? Muito raro. Até tem um exemplo, que é a minha sobrinha, que hoje tem 18 anos, mas quando ela era criança eu dava cebola para ela comer, porque eu gosto muito de cebola, mas cebola assim, fritinha, né? Passada na carne, assim, não cebola crua. E, gente, ela comia igual macarrão, assim, ó, chupava a cebola, gostava. Mas, no geral, criança não gosta de cebola, não gosta de alguns alimentos, pimenta, né? Só que você vê o tanto que isso também é cultural. Porque, por exemplo, no México, as crianças comem muita pimenta. Tem pimenta no doce, no pirulito, no picolé. Então, elas estão acostumadas a comer pimenta. E aí, elas comem. Agora, você der uma pimenta para uma criança brasileira, capaz dela desmaiar e ter que levar para o hospital, né? Então, também as nossas sensações são culturais. Isso que é importante da gente entender. O Maikson tá falando que tem uma parente que come cebola como se fosse maçã. Cebola crua, Maikson. Meu Deus. É ardido. Não, mas enfim. Né? Nossa, a roxa ainda. Meu Deus. Coitado. Mas é adulto ou é criança? Que é isso que eu não entendi. É adulta, pelo menos isso, né? As crianças no México comem muita pimenta. Teve uma vez, porque eu morei lá um tempo no México, né? E aí teve uma vez que eu saí na rua, assim, eles vendem muita comida, alimento na rua, um carrinho, assim, de comida. Aí tinha um carrinho de doce. Eu falei, vou comer um doce. Aí eu peguei um doce de cada tipo, assim. Na hora que eu coloquei na boca, eu não acreditei, eu chorava de tanta pimenta. E é doce que criança come. É para criança, assim, é para adulto também, mas é para criança. Então, as crianças comem pimenta. E aí, é cultural, né? Não vai sentir dor, não vai sentir a agudez, né? Isso que o Lúria está falando aí, dessa agudeza da sensibilidade pode mudar substancialmente. Ou seja, a agudez que eu senti na minha sensação, no meu paladar, ela não sente, né? Uma criança mexicana não sente. E aí, ou seja, é a mesma função, a sensação, mas também devido a mudanças, né, diferenças culturais, diferenças de acesso e tudo mais, a gente tem respostas diferentes, né? Gente, ô Júlia, você quer fazer sua pergunta? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Professora, era na parte que você estava falando sobre as sensações proprioceptivas, que você estava falando sobre a questão do equilíbrio. E o cerebelo, assim, pelo menos quando a gente vê esse tipo de fisiologia, a gente vê que tem muita influência, assim, na questão do equilíbrio também. Peraí que cortou para mim, Júlia. Você pode repetir? Quando você estava eu vi que as sensações proprioceptivas aqui, né? Isso. Se o cerebelo é considerado pelo Luria nos estudos dele, porque no texto eu só vi uma vez a palavra cerebelo lá no desenho do cérebro, né?
Enfim, e eu não sei, no modelo dele, se ele considera o papel do cerebelo, assim, essa influência, né, da questão dessas sensações. Ou é mais motor, então não se encaixaria, por isso que ele desconsiderou. Você fala a influência, a correspondência do cerebelo em relação às sensações? Em relação ao equilíbrio, O ao equilíbrio. movimento também, a aperfeiçoamento do movimento. Uhum. Não, sim, ele considera sim, ó. A excitação é transmitida através dos filamentos que compõem o nervo auditivo, como parte especial deste, tá? O chamado nervo vestibular, né? Que é o nervo auditivo, e se dirige às regiões tempoparietais do córtex cerebral e do aparelho do cerebelo. E é justamente a questão da sensação de equilíbrio, ou chamada de sensação estática, né? Que é essa parte do equilíbrio, ele considera assim. Beleza? De nada, Júlio. Gente, então, a gente entraria, então, na parte da percepção, mas acho que, ao invés da gente entrar hoje, a gente pode começar a percepção na próxima aula, né, que a gente já está chegando estamos às 8h22, já chegando no horário do final da aula, então, posso abrir para perguntas, colocações, e aí, Quitéria, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada de novo no nosso cronograma, ver se ficou essa aula mesmo se ficou faltando essa aula, né? Enfim, dá uma olhada lá de novo, e aí eu vejo uma adaptação e mando para vocês um cronograma adaptado, até porque as datas mudaram muito, né? Porque a gente ficou um dia sem aula síncrona, né? Que foi aquela aula que vocês utilizaram para fazer a nota de leitura. Então, eu vejo isso direitinho e passo para vocês, tá bom? Vocês têm mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Não, Quitéria, eu acho que porque eu não olhei o cronograma antes de começar essa aula, e eu acho que eu posso ter errado, sim. Eu acho que eu posso ter pensado que já tinha entrado no segundo módulo, mas ainda não tinha. Eu vou dar uma olhadinha depois e passo para vocês. Mas, de qualquer forma, se eu tiver pulado uma aula, a gente vai adaptar, vai adequar, não vai ficar sem essa aula não, tá? Então, é isso, gente. Acho que a gente finaliza por aqui. E leiam os textos, leiam os capítulos aqui que a gente está trabalhando. Eu vou adaptar essa aula que eu pulei, mas na próxima aula vai ser percepção, então tem lá os capítulos do mesmo livro, né, que é o livro de Fundamentos de Neuropsicologia, os capítulos relacionados com sensação, percepção, dá uma olhadinha, dê uma lida, que aí a gente vai também qualificando aqui as nossas discussões, vocês podem trazer dúvidas mais profundas, mais específicas, e a gente pode ir tentando dar uma aprofundada maior, tá bom? A gente se vê na próxima aula, na próxima terça-feira, e obrigada a vocês pela participação, boa noite.